Quero agradecer-lhe por suas muitas cartas. Não posso dizer o quanto é útil para este grupo que você compartilhe conosco suas experiências maravilhosas. Então, esta noite, pegarei um e depois contarei 2 ou 3 de minha autoria para acrescentar a interpretação dele. Como você sabe, se você vem aqui com frequência, estamos aqui com um propósito: cumprir a palavra de Deus, cuja palavra é a Escritura. Nós simplesmente cumprimos as Escrituras. Podemos realizar tudo o que quisermos neste mundo, mas o propósito da vida é cumprir a palavra de Deus. Como nos é dito: a minha palavra não voltará para mim vazia. É necessário que cumpra o que me propus e prospere naquilo para que o enviei. Isaías 55 versículo 11. Pois bem, nós somos essa palavra e assim cumprimos todo o livro. Ora, uma senhora escreveu esta carta, que me entregou na sexta-feira à noite. Ela disse: recentemente tenho tido grande dificuldade em trazer de volta à memória meus sonhos, mas este foi a coisa mais difícil que já encontrei. Eu sabia que tinha que emergir, e parecia uma profundidade infinita de escuridão total pela qual eu vim, depois de ter tido a experiência. Estou me segurando na imagem da memória do que experimentei, porque senti que deveria trazê-la de volta e contar para você. Eu sabia que se deixasse isso passar, deixasse a lembrança disso ir, rapidamente emergiria e me encontraria em meu corpo, deitado na cama. Mas eu disse: não, devo manter a memória do que acabou de acontecer. E assim, agarrando-me à memória, eu parecia um mergulhador que simplesmente mergulhou muito, muito fundo, e pensei que nunca conseguiria chegar à superfície. Estou atravessando esta escuridão total e me perguntei se algum dia conseguiria. Esta é a experiência. Ela disse. Eu estava diante dos portões de Jerusalém, aqueles enormes portões de madeira e, naturalmente, dos muros muito altos. Fiquei extremamente emocionado enquanto estava diante dos portões de Jerusalém, e minha emoção se transformou em desgosto quando percebi que eles estavam fechados. Então, de repente, encontrei-me numa colina muito alta, revestida por um corpo de luz. A luz irradiava de mim em todas as direções. Parecia que a luz dava vida. Eu animei as coisas, dei vida às coisas. Simplesmente irradiava de mim. Iluminou uma parte de uma certa estrutura distante da Terra, e então, à distância, vi toda a Terra e sua curvatura, como se estivesse no espaço, em alguma nave espacial. A coisa toda era curva, a Terra inteira. Estou olhando para ele e sou uma luz radiante dando vida aos objetos. E eu sabia que poderia reorganizar todas as coisas que via se quisesse, mas também sabia que tudo estava ordenado e como deveria estar. Então eu disse: agora preciso voltar e contar isso para Neville, e então a luta começou. Achei que nunca conseguiria. Quando voltei, deve ter havido uma certa relutância da minha parte em voltar. Por outro lado, estou feliz por ter feito isso, porque agora sinto que não desejo partir desta vida antes de ter experimentado a descida da pomba. Mas eu sabia que não precisava ter voltado. E mesmo assim tudo estava ordenado, mas tudo. E aqui ela estava nos portões de Jerusalém. Agora, num livro chamado Looking at Modern Painting há um capítulo sobre Max Beckmann, que é um artista moderno que faz arte simbólica. Nisto ele disse: acordei e continuei sonhando, e vi William Blake, aquela nobre emanação do gênio inglês. Ele parecia um patriarca superterrestre e acenou saudações amigáveis. E então ele me disse: não se deixe intimidar pelo horror do mundo. Tudo está ordenado e correto e deve cumprir o seu destino para atingir a perfeição. Busque este caminho e você alcançará, a partir do seu próprio ego, uma percepção mais profunda da beleza eterna da criação. Você alcançará uma libertação cada vez maior daquilo que agora o vê como triste ou terrível.
Então ele finalmente acordou desse estado e aqui estava William Blake contando-lhe sobre a ordem, sobre a perfeição de tudo, e ele tem que experimentar isto. Estava de acordo com sua experiência. Tudo parecia ordenado e como deveria ser, embora ela soubesse que, se desejasse, poderia reorganizar a ordem. Mas por quê? Quando tudo está ordenado e perfeito e como deveria ser apenas para o homem experimentar. Agora, deixe-me contar uma experiência minha que aconteceu quando eu tinha 20 e poucos anos. Esta noite me vi na presença de dois. Acima de mim, a mulher mais celestial e linda que um homem poderia conceber. Tudo o que o homem poderia conceber na mulher aqui era a personificação disso. E abaixo de mim, tudo o que era horrível, uma coisa peluda e monstruosa que se pareceria com qualquer animal da terra, seria um macaco ou um gorila ou uma combinação dos dois. O cabelo era castanho. Estava completamente coberto de pelos de gorila. Olhei para esta criatura celestial e então ouvi uma voz gutural vindo desta besta e o animal disse: Mãe. Bem, eu perdi a paciência e esmurrei ele. Que ele ousaria chamar essa linda criatura de pai? Mas ele se regozijava com a violência e, à medida que eu vencia, parecia crescer. Ela prosperou com a violência. Continuei esmurrando-o e ele continuou crescendo em força à medida que eu praticava atos tão violentos. Então percebi que esta era minha criação e esta linda criatura também. São minhas emanações. Aqui está a personificação de todo o mal que já cometi, de toda a minha violência, e aqui está a personificação de todas as ações nobres, amáveis e gentis que já pratiquei. E agora os dois me confrontam. Eu passo do ser nobre para esta criatura monstruosa. Não havia ninguém presente com quem eu pudesse fazer algum contrato, então jurei por mim mesmo, em cumprimento das Escrituras, capítulo 22 de Gênesis, fiz meu voto a mim mesmo de que, se isso me levasse para a eternidade, eu redimiria esse monstro. Versículo 16. E quando resolvi redimir o monstro, independentemente do tempo que levaria, diante dos meus olhos ele derreteu, dissolveu-se, como se algum calor tivesse sido colocado nele. Ficou cada vez menor e não deixou nem uma pequena mancha que já existiu. Mas à medida que se dissolveu, toda a energia mal utilizada que foi usada na formação daquele monstro voltou para mim, e nunca me senti tão poderoso. Eu senti um poder infinito quando essa energia mal utilizada foi devolvida para mim. Não foi perdido, ele foi simplesmente mantido ali nesta forma horrível para me confrontar em um momento enquanto eu percorresse o caminho. Então, esta noite, deparei-me com isto no limiar do meu movimento para este novo estado. Eu tinha 20 e poucos anos. E à medida que se dissolvia e a energia chegava até mim, esta criatura radiante brilhava e brilhava, quase como o sol radiante. Então eu acordei. Aqui estava esta criatura e aqui estava esta coisa monstruosa. Agora vamos tirar das Escrituras esses dois. Somos informados no livro de Marcos, capítulo 8, que quando o olho do cego foi aberto, ele foi questionado. O que você vê, se é que vê alguma coisa? E ele respondeu. Vejo os homens como árvores andando. Versículo 24. Vejo os homens como árvores caminhando. Agora no capítulo 4 do livro de Daniel, o rei tem uma visão e enquanto estava deitado em sua cama, aí veio a visão da noite. Um observador desceu do céu, um ser santo, e deu a ordem, derrubem a árvore. Versículo 14. É a árvore da vida como nos é dito nos versículos anteriores do mesmo capítulo. Pois esta árvore alimentou o mundo inteiro. Abrigava as aves do céu, abrigava os animais e dava alimento a toda a carne. Aí vem a ordem agora para derrubar a árvore, cortar seus galhos, arrancar as folhas, espalhar seus frutos, mas deixar o toco da raiz intacto na terra.
E que ele, agora muda o pronome, seja regado com o orvalho do céu, deixe-o agora fazer sua morada com os animais do campo, deixe-o agora ser levado para que a mente de um homem seja tirada dele e a mente de um animal seja dada a ele, e passem sobre ele 7 tempos, até que aprenda que o Altíssimo governa o reino dos homens e o dá a quem quer. Versículos 10, 17. Assim, na criação deste ser maravilhoso e deste ser monstruoso, usei o coração e a mente de uma besta, como todos nós, revestidos nestas vestes de carne. Todos nós fazemos. Este é um corpo animal. Mas aqui foi uma árvore que foi derrubada e ainda assim se tornou homem. Era a árvore da vida. Esta senhora, em sua experiência, experimentou a árvore da vida, ela irradiava e dava vida a cada objeto que tocava. Mas ela ficou nos portões de Jerusalém e eles estavam trancados e ela não podia entrar, porque você não pode passar por essas portas. Há apenas um caminho para aquela cidadela, apenas um caminho para Sião, apenas um caminho para a cidade de Deus, chamada Jerusalém, e é pelo poço de água, como nos é dito no capítulo 5 de 2 Samuel. Versículos 6, 10. E Davi capturou a cidade de Sião subindo o poço de água, e construiu de fora para dentro e para cima ao mesmo tempo. Bem, a única maneira de construir de dentro para fora e subir ao mesmo tempo é construir em espiral. Entro na cidade de Deus por um ato espiral, para cima, aponta para a cabeça, pois está é a cidade de Deus e está é Sião. Subo pela coluna, é assim que subo. O homem é a árvore caída. Você já viu fotos em farmácias ou em livros de medicina de um homem sem pele com todo o sistema nervoso e circulante expostos? Todas as veias, todas as artérias, todos os nervos revelados? A pele é removida, mas o homem permanece. Não é uma árvore invertida enraizada no cérebro? Bem, agora esta árvore tem que aparecer. Ele não aparece até você subir no poço de água. Então o homem, que agora está em uma geração onde todo o seu poder está voltado para a geração neste mundo, sexo no sentido extremo, então ele é elevado. Quando ele é elevado, o que é chamado de ressurreição, ele entra no mundo ou regeneração, onde cria assim como esta senhora que escreveu a carta criou. Você não cria uma imagem dividida, você anima formas com o poder que sai de você. Você é a própria vida, a vida dentro de você, não descendo para a geração, mas subindo para a regeneração, pois o homem na ressurreição está acima da organização do sexo. Lucas 20 versículo 35. Ele cria sem uma imagem dividida e todas as suas energias estão fluindo. Então, quando os homens violentam a si mesmos para que isso aconteça, é estúpido. Há homens que fazem voto de celibato e há mulheres que fazem voto de celibato. Existem homens. Você remonta à igreja primitiva, Orígenes, possivelmente o mais influente pai da fé cristã, que viveu no século II. Possivelmente, ao lado de Agostinho, ele é o mais influente. Ele se castrou na esperança de poder produzi-lo. Você não pode produzi-lo, não por qualquer violência física contra si mesmo. Não é uma coisa que você possa fazer até que você se recupere. E isso é feito por meio daquele ato violento em que você é dividido em dois, de cima a baixo. Quando esse seu corpo é dividido em dois e você vê aquela luz líquida dourada que foi gerada, e você se funde com ela, ao contemplá-la, você sobe. Como Davi entrou na cidade de Deus. E aí está você. Ninguém pode passar por aquele portão porque a entrada fica pelo poço de água. Então ela viu isso perfeitamente quando se viu trancada do lado de fora, diante dos portões de madeira. Mas isso é apenas um prenúncio do que está reservado para ela. Pois ela viu isso e viu o poder que é dela, ela viu o que realmente é o seu futuro. Mas ela entrará no poço de água. Agora, somos informados em Apocalipse. E vi esta nova Jerusalém, a cidade de Deus, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido.
Apocalipse 21 versículo 2. Bem, o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Isaías 54 versículo 5. Você é o Criador e cria esta linda criatura a partir de cada ato nobre que já praticou. Ela é minha emanação, mas minha esposa até que o sono da morte passe. Blake. E aqui está a coisa monstruosa que não é vista durante toda a vida de uma pessoa até aquele momento em que ela atinge o limiar e tem que tomar a decisão. Você resgatará essa energia ou não? Então ele confronta e ela confronta você. Isso é um bem infinito e permanente, e isso é o mal, a personificação de todas as coisas desagradáveis e violentas que alguém já fez. E posso lhe dizer, todo mundo tem todo mundo. Porque ele se alimenta apenas de violência e sussurra em seu ouvido de manhã e de noite para violar tudo o que você acharia adorável. Achamos que estamos escondendo isso. Engorda-se e fica cada vez mais forte com isso, com cada violação da nossa consciência. Pois nós sabemos, cada um de nós sabe, e ninguém pode simplesmente dizer, bem, eu não sabia. Ele acha que ninguém me vê. O capítulo 37 do livro de Ezequiel, e então eles foram para seus aposentos e disseram, ninguém me vê, Deus não me vê, não há Deus para me ver. Ezequiel 8 versículo 12. Mas eu sou o Deus que acho que não me vê e estou vendo e estou fazendo. Não é outro Deus, não há outro Deus. Então Deus está alojado dentro de você. E nesse mergulho que ele deu quando a árvore foi derrubada, ele colocou sobre si a vestimenta de um animal, com a mente de um animal, o coração de um animal, e aqui ele a usa. Agora deixe-me compartilhar com vocês esta experiência da árvore, a árvore ambulante. O homem acha que vai encontrá-lo do lado de fora. Bem, disse Blake em sua visão maravilhosa, e isso é das canções da experiência. Como um amigo meu me perguntou outra noite, isso é das canções da experiência, o abstrato humano. É o último verso. Os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas a sua busca foi em vão, cresce uma no cérebro humano. Agora, esta noite, eu diria, há 15, 16 anos, vi esta floresta maravilhosa e vi esses homens andando como veados. Eles eram homens, mas tão majestosos, chifres, lindos chifres que desapareceriam de vista, mas mesmo assim um homem os carregava. Então vi um homem, ele era o terceiro no governo trabalhista da Inglaterra, uma figura muito controversa. Ele se foi agora. Na verdade, os três se foram. Attlee se foi, Bevin se foi e ele se foi. Ele era galês e tentou mudar completamente toda a estrutura da economia da Inglaterra. Ele detestava profundamente a aristocracia, ele não gostava de nada que fosse nobre para ele, de tudo que tivesse riqueza. Ele tentou nacionalizar todas as indústrias. Bem, eles realmente quebraram a Inglaterra. Eu não diria que quase os quebraram, eles os quebraram. Coloque o aço, o carvão e todas essas coisas na configuração nacional. Bem, eu o vi, e ele pegou uma árvore de fora e colocou na cabeça, e ele sabia por alguma tradição que com tal poder você poderia decolar. Bem, ele subiu em uma colina. Não era muito alto, a altura disso. E ele pulou e caiu de cara no chão. Ele se levantou de novo, colocou a coisa de volta, subiu a colina de novo, pulou de novo, de cara no chão. Ele tentou aplicá-lo de fora, tal como todo o vasto mundo está a tentar fazer, investindo milhares de milhões nisto e milhares de milhões naquilo e não mudando o homem. Como alguém que chega em sua casa com alcatrão nas mãos, cheio de alcatrão, e se oferece para ajudá-lo a limpar a casa. Eu, com mãos sujas, tornaria as coisas limpas. É exatamente disso que se trata. A menos que eu mude a estrutura do pensamento de um homem, não poderei mudar o seu mundo. Posso dar a ele de agora até o fim dos tempos tudo o que tenho, e quando eu parar de dar a ele ele vai me criticar por ter parado e não ficará grato por nada que eu dei nesse intervalo.
Ele vai se esquecer completamente de tudo que eu dei a ele. Ele simplesmente irá parar com a sua chamada gratidão, que nada mais era do que um pensamento no dia em que eu parar de dar. Como acontece com as nações. Pare hoje. Acabamos de cortar nossos presentes para o mundo exterior em 37%. Você assiste ao uivo da imprensa mundial. Se você não conseguiu continuar, por que começou? É isso que eles vão nos dizer. E pensamos que vamos mudar o mundo exterior dando de fora. E você não pode fazer isso. Eu vi essa visão tão perfeitamente. Ele foi o que mais contribuiu para mudar a economia da Inglaterra, porque odiava a aristocracia, odiava os ricos, ele odiava qualquer coisa que considerasse superior a si mesmo em termos escolásticos. Ele odiava Churchill, porque quando chegaram à Câmara dos Comuns, ambos eram oradores competentes, mas Churchill era um mestre da língua inglesa. Churchill poderia pegar os três e torcê-los no dedo. Aqui estava Attlee, ele era o primeiro-ministro que obteve a votação quando Churchill, no final da guerra, perdeu para Attlee. E aquela adorável declaração que ele disse a Attlee de que Attlee era um homem muito, muito modesto e tinha muitos motivos para ser modesto. Bem, quero dizer, como você vai discutir com homens assim? Então, quando esse homem se levantou diante de Churchill, ele fez dele um macaco e o odiou ainda mais por usar seu talento com as palavras para fazê-lo se sentir ainda menor do que interiormente. E ele vai mudar toda a estrutura externa da Inglaterra. Ele odiava o poder desta terra. Embora os tenhamos colocado de volta em pé, ele nos odiou só porque éramos o poder. Bem, eu lhe disse que vi isso em visão. Ele colocou a coisa na cabeça, uma árvore enorme, subiu no morro, pulou e caiu de cara no chão. Não acreditei nisso, então voltei novamente, porque alguém deve ter dito a ele que esse poder vai te levantar e você poderá ir até a montanha mais alta. Mas isso não veio de dentro. Então os deuses da terra e do mar procuraram através da natureza encontrar esta árvore, mas a sua busca foi toda em vão, uma cresce no cérebro humano. Ela não começa a aparecer até que o corpo seja dividido, e então você se vira, e as energias que foram para a geração são agora transformadas em regeneração. E você deixa todo mundo em paz. Você não lhes diz para se emascularem ou para assinarem os votos de celibato, isso não significa nada. Você poderia ser um celibatário de agora até o fim dos tempos e sonhar com sexo o dia todo e, na verdade, não ter nada além de uma fossa como mente. Toda linda garota e todo lindo garoto que vai em direção ao altar para se casar, eles os condenam e dizem que a prole é pecado. De todas as bobagens do mundo. Então você pergunta a eles sobre seu próprio pai e sua mãe. Então você agora é simplesmente fruto de um ato pecaminoso? Em outras palavras, você é a personificação do pecado. É claro que eles ficarão histéricos se você contar isso a eles. Então eu lhe digo, você não pode reprimir isso. É uma energia que é natural quando é rejeitada. E quando você menos esperar, esse seu corpo será dividido e então a energia aumentará. Posso lhe dizer que não há perda. Neste nível você acha que seria uma perda terrível se esse dia chegasse. Existem homens. Bem, na Primeira Guerra Mundial alguém trouxe à tona a ideia das glândulas dos macacos. Os homens que lideraram os aliados na batalha, como Clemencial e Lloyd George e todos aqueles velhos, que estavam então perto dos 80 anos, e estavam a submeter-se a transplantes de glândulas de macaco. Não admira que tenhamos perdido milhões de homens enquanto estes velhos macacos desempenhavam o seu papel. Então eles enviaram os homens para a batalha e daí, é o outro sujeito que vai morrer. Aquela história que contam do nosso general. E aqui está ele, esse general maravilhoso que liderou nossos exércitos, e 2 sargentos estão na porta, e ouvem a conversa, porque como todas as pessoas eles acham que servos e subordinados não têm ouvidos.
Em um jantar adorável, eles tratam os criados como se fossem idiotas completos que não conseguem ouvir, e discutem qualquer coisa. As coisas mais íntimas na presença dos servos, porque eles não podem ouvir, nem ver, nem de forma alguma saber o que está acontecendo. Bem, os generais estão discutindo a tomada de uma certa colina, e nosso general disse aos outros: vai me custar 10.000 homens para tomar aquela colina, mas eu tomo. E um sargento disse para o outro: o general é um filho da puta generoso, não é? Vai custar-lhe 10.000 homens para tomá-la, mas ele aceitará. E então, quando ele finalmente morre, aos 80 e tantos anos, damos-lhe a despedida mais maravilhosa, este funeral maravilhoso. E lá está ele com toda a conversa. Um dia ele terá que enfrentar o monstro. Todos devem enfrentar o monstro que criaram, e todos verão o ideal, porque ninguém está isento de pensamentos tão encantadores, ninguém. Quando você amou sua mãe, antes mesmo que você pudesse raciocinar, tudo isso entrou nesse ideal. Quando você deu não porque precisava, mas quando deu porque queria, tudo isso entrou nesse ideal. Tenho uma amiga minha e quando ela morreu, Kathleen Norris escreveu ao marido e disse: você sabe, conheço Clarissa desde que éramos meninas em São Francisco e nunca conheci uma pessoa mais generosa. Ora, Clarissa não tinha dinheiro, ela tinha recursos modestos, mas era isso que ela queria dizer. Ela disse. Ela nunca me escreveu uma carta, mas incluía uma receita, um poema, um recorte de papel, um lenço, algo que ela anexou. Encontrei esta receita e experimentei e é uma delícia. Quero compartilhar com vocês. E então ela mandava a receita, mandava um poema, mandava tudo o que via no jornal ou na revista para Kathleen Norris, e ela disse: havia o verdadeiro doador deste mundo. Não espere o Natal para dar e espere que eles lhe deem um presente tão generoso quanto você deu. Isso é o que a maioria das pessoas fará neste Natal. Mas você dá o ano todo. Um amigo meu morreu repentinamente no sábado. Meu amigo mais antigo na Califórnia. Conheci-o no primeiro dia em que cheguei. Menos minha amiga Ursala, pois a conheci em Nova York. Mas fora de Ursala. Eu o conheci no primeiro dia em que desci do trem em São Francisco. Ele tinha apenas 53 anos. Agora havia um doador. Ele tinha tão pouco e o dia todo estava dando para todo mundo. Eu não podia pedir nada, tinha vergonha, não falava nada na presença dele. Ele fez uma anotação mental e ela não ocorreu em ocasiões como aniversários, Natal ou coisas desse tipo, mas em qualquer momento. Leve-o até a porta e ele disse: um pacote de cuidados. Sempre alguma piadinha. Bem, ele ficou acordado a semana toda, esteve em casa para jantar na semana anterior, conversou com ele na noite anterior. Um ataque cardíaco fulminante morto partiu no sábado. Bem, agora havia um doador. Que Nova Jerusalém ideal ele construiu até agora? Ele não confrontou o outro. Mas ele tomará essa decisão, todos tomarão, porque você é o Deus que a criou. E o que o homem fez ele pode desfazer. Tudo o que é feito pode ser desfeito. Deus não foi feito para que não possa ser desfeito. Deus no homem não pode ser desfeito, porque ele não foi feito. Mas ele é o Criador. Ele faz de sua Nova Jerusalém, sua emanação e ainda assim sua esposa até que o sono da morte passe, ou mais ele também torna isso um inferno pelo uso equivocado de energias. É tudo energia, todo poder. E então, um dia ele confronta os dois. Ele se vira para a esquerda e para de aquecê-lo e promete a si mesmo, a mais ninguém, apenas a si mesmo. Vou resgatá-lo nem que leve a eternidade. Mas isso não leva a uma eternidade. Bem diante de seus olhos, tudo diante de seus olhos se dissolve. Não leva mais do que uma questão de momentos.
A coisa toda simplesmente fica cada vez menor e bem diante de seus olhos tudo se dissolve. E toda a energia que ela incorporava retorna para ele e ele está infinitamente mais forte agora. Essa mesma energia está de volta agora para ser usada com sabedoria e amor. Portanto, sempre que você usar sua imaginação amorosamente em nome de outra pessoa para o ideal glorioso, a nova Jerusalém que você está construindo. E um dia ela descerá, preparada como noiva, ela é noiva. Você a está construindo a partir de seus nobres pensamentos. É por isso que eu disse para viver de modo que sua mente possa armazenar um passado digno de ser lembrado, pois a mente cujo conteúdo desaparece sofre perda, embora ela mesma não possa ser perdida, mas somente através do fogo ela simplesmente despertará. Portanto, viva de modo que todos os pensamentos nobres você possa sempre lembrá-los com alegria. Mas um dia, num piscar de olhos, você enfrentará esse monstro. Ele está sempre presente, posso lhe dizer, algum ato de violência que ele pode comer. Caso contrário, ele não pode comer, não pode se alimentar de nada além de violência, não pode se alimentar de nada além de ódio, de nada além de horror. Ele é a personificação de tudo isso e não consegue se alimentar de nada além disso. Assim, todo ato violento o engorda, o fortalece, e todo ato nobre é embeleza. E essa é a sua vida. Então, a senhora que escreveu essa experiência perfeitamente maravilhosa, posso lhe dizer, mais obrigada do que você jamais imaginará por compartilhá-la comigo. Você teve a visão perfeita, você viu as belas imagens de Jerusalém. Mas a cidade é uma noiva, uma emanação de beleza que retorna, e você se torna um, e é infinitamente maior como resultado dessa união. Então você emana ambos. Você dissolve isso e a energia retorna para você, e vocês se casaram com isso, não como dois, mas como um. Você deixa tudo e se apega a ela e se torna um ser, e assim você é aprimorado em beleza, aprimorado em amor, aprimorado em sabedoria, aprimorado em poder por causa da jornada por aqui. Mesmo que você tenha criado algo em seu julgamento equivocado. Mas não foi perdido, você o dissolveu e ele voltou como energia. Então você se une a esse ideal e você é um. Portanto, não faça violência a esses seus corpos na esperança de entrar em Jerusalém. Veja, ela foi além disso. Ela está trancada do lado de fora, não consegue entrar e finalmente se encontra em uma colina, vestida com um corpo de luz. A luz está irradiando e a luz é vida. Ela está animando e dando vida a cada objeto, e ela sabe que pode mudar a ordem de algo que vê, mas também sabe no fundo de sua alma que está perfeitamente ordenado e deveria ser como é. Agora, como voltar e contar isso para Neville? Então ela volta para me contar e luta através da escuridão. Profundezas ilimitadas da escuridão total enquanto ela vem à superfície, lutando. Agora, ela disse. Já estive fora do meu corpo muitas vezes antes e vi meu corpo sentado na cadeira da qual saí, mas não houve problema em voltar, voltei instantaneamente. Mas eu sabia que, ao voltar aqui para a superfície, se ao menos conseguisse abandonar a memória da experiência, voltaria instantaneamente. Mas eu disse que não, devo retirar o que disse e contar a Neville. Então, a luta para trazer de volta a memória da experiência me levou uma eternidade para atravessar a escuridão para contar a vocês. É uma visão perfeita, a imagem é perfeita. Os muros de Jerusalém. Como disse Blake. Eu lhe dou a ponta de um barbante dourado, apenas enrole-o em uma bola, ela o conduzirá à porta do céu, construída no muro de Jerusalém. Esse não é o portão. O portão fica no topo do poço que leva você à cidadela onde o rei mora. Quando você entra, você é ele. Então todos os cegos e coxos que antes te mantinham fora serão destruídos.
Eles não são cegos ou coxos, mas essas chamadas forças fracas eram tão poderosas quando você não encontrava o caminho de entrada e o mantinham do lado de fora enquanto você lutava para descobrir que não conseguiria passar pela porta. Portanto, a árvore de que se fala é o homem. O homem é a árvore. Eu os vi andando. Contei para uma amiga minha em São Francisco. Ela estava presente. Ela veio me ver no Palace Hotel e enquanto me esperava no lobby, ela disse quando eu passei pela porta. Se você conhece o Palace, é muito. Talvez 3 ou 4 andares, a entrada é o teto, muito alto e perfeitamente lindo, principalmente quando você entra no restaurante, aquele maravilhoso Palm Court. Ela estava me esperando lá. Agora ela disse. Neville, não posso explicar, porque aqui você tem apenas 1,75 m de altura e é tão alto quanto o teto, e tem 3 andares de altura, não poderia conter o que eu vi quando você passou por aquela porta. Achei que estava vendo um cervo com chifres erguendo-se para o céu. Eles eram como chifres. Agora ela não os descreveu em sua visão como chifres. Ela os descreveu em sua visão, em sua carta para mim, como radiações de todas as partes de seu corpo, tornando tudo vivo. Mas meu amigo, o artista, viu isso e fez um desenho para mim, mantendo o mesmo terno que eu usava naquela época e então apareceu algo assim, como um veado em plena floração com seus chifres, mas indo além do teto. Agora ela disse. Como você pôde passar por aquela porta giratória e ainda usar esses chifres? No entanto, foi isso que eu vi. Não é deste mundo. Então, quando contei essa história, não a história dela, mas contei minha experiência com essa minha visão daquele terceiro em importância no Partido Trabalhista na Inglaterra, uma senhora disse. Claro, Neville, acho que você está fazendo tudo para fora agora. Quero dizer, isso está indo longe demais. Você está transformando meu pão diário na substância das fadas. Então acho que ela nunca mais voltou. Ela não queria que eu discutisse essas coisas porque isso a perturbava. Se eu pudesse dar a ela alguma pequena técnica sobre o amanhã e como tratar aquele que ela não gosta no escritório. Bem, você também pode fazer isso. Eu faço isso, não omito, mas esse não é o objetivo final. O objetivo final é cumprir a palavra de Deus. A minha palavra não voltará para mim vazia, é necessário que cumpra o que me propus e prospere naquilo para que o enviei. Isaías 55 versículo 11. E então, eu lhe enviei a mensagem, e isto é, você se enviou, porque o Pai está em você e ele está desempenhando o papel. Mas ele se cortou e lavou apenas o tronco, apenas as raízes. E deixe agora o orvalho do seu regalo, coloque faixas de ferro em volta dele, e então ele crescerá e alcançará os céus, alcançará os céus. E os pássaros virão, desta vez é uma árvore melhor e mais forte, e farão ninhos na árvore, e os frutos serão para todas as nações, toda a carne, e darão sombra a tudo o que vive. Isso é o que nos é dito em Daniel. E você é a árvore da vida. Agora, essas coisas me foram dadas outra noite, na noite de sexta-feira. Tão rápido. Eu tinha cerca de 5 ou 6 deles e estava tentando dizer algo a 2 amigos, que não estão aqui esta noite, eles estão indo encontrar a filha deles vindo de Nova York, e não tenho certeza de quem é a senhora. Era. Se você está aqui esta noite, levante a mão. Aquele que me deu essa experiência. Muito obrigado. Porque veio tudo assim e eu não sabia. Tinha tantos quando cheguei em casa. Mas posso lhe dizer, minha querida, que é uma experiência perfeitamente celestial e verdadeira, exatamente como você a descreveu. Você ultrapassou aquele intervalo muito escuro entre aquele maravilhoso mundo da vida e este onde a árvore é derrubada. Você o trouxe de volta da maneira mais perfeita. Então eu quero te agradecer. Então a árvore.
Não procure nenhuma árvore do lado de fora. A árvore da vida não está num pequeno jardim lá fora, você é o jardim de Deus. Você é aquele que, quando o olho está aberto, você verá os homens e os que estão acordados assim como as árvores andando. Mas você verá o que eu vi. Você verá homens que não estão despertos, que não sabem nada das Escrituras, não estão interessados, que pensam que podem vestir-se de fora e governar o mundo. Então deixe-os tentar. Eles chegam àquela morte inevitável, a única certeza do mundo, e se encontrarão revestidos novamente, como aqui, em um período de tempo como este, mais adequado para o trabalho que ainda será feito neles. Eles continuarão construindo e construindo, alimentando tanto o bem quanto o mal até o dia em que o confrontarão, e tomarão a decisão de resolver e dissolver esse monstro. Estou lhe contando a emoção que passa por você, porque no minuto em que você fala sério, ninguém está aqui para ouvir sua promessa, tudo é feito dentro de você, mesmo que isso demore uma eternidade, eu o redimirei. Naquele exato momento, isso se torna nada, bem diante dos seus olhos. Mas toda a energia está retornando para você e você se torna cada vez mais forte à medida que ela volta para você. Essa é a energia que você simplesmente utiliza indevidamente na construção daquele monstro, daquele morador no limiar que não está longe. Ele está sempre presente, sussurrando violência, sempre pronto para colocar você em apuros, porque ele próspera com seus problemas. O outro sempre próspera com toda a boa sorte de um personagem nobre e adorável. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora alguma pergunta, por favor? Nenhuma? Tudo bem. Posso contar que na sexta-feira tenho algumas histórias maravilhosas para contar, que chegaram hoje. Este funcionamento perfeitamente maravilhoso da lei e sua operação, quando você vai para as profundezas e ainda é governado por ela. Não é quando você está aqui no controle da direção da atenção, mas quando você está aí. E geralmente quando o homem está presente, ele é o servo da sua visão e não o mestre. Mas aqui, é tão parte dele que ele é o mestre da visão mesmo ali. Então, compartilharemos isso com você na sexta-feira. Obrigado. Boa noite.